Ele pegou a popular da escola no flagra sem roupas e algo inesperado aconteceu. Assista o vídeo e descubra o que rolou. A história começa com o garoto trocando de roupa e vendo uma notícia sobre uma tal princesa do fogo chamada Stella, que é a cavaleira mais forte ter chegado no Japão. Ele desliga a TV e uma narração com a voz dele começa citando o padrão da sociedade desse anime, falando que os fracos não têm vez nesse mundo e quem quer que tem talento sempre estaria na frente dos que não têm. Por isso, quem não tem talento deveria apenas desistir. É assim que as coisas são, mas ele se pergunta se deveria realmente ser assim. Em flashback, ele se lembra do mestre dele perguntando se ele estava triste por ser o mais fraco. Seu mestre diz que essa frustração é uma coisa boa, pois é um sinal que ele ainda não desistiu de si mesmo. Em seguida, ele entra em seu quarto e vê a Stella quase sem roupas. Ao invés de se virar, ele diz que tiraria a roupa também para eles ficarem kits e leva um tapão indo parar na sala da diretora em seguida. A diretora explica que todo ano a escola participa de um torneio onde eles buscam decidir o melhor cavaleiro e a escola dele quase sempre ganha, porém eles estavam perdendo nos últimos anos e com isso ela assumiu como diretora para virar o jogo. Ela fala tudo isso para dizer ao Ikki que ele tá estragando a reputação da escola e ele se vira e se desculpa com a Stella, que diz que só o perdoaria se ele cometesse ele então começa a dizer que ela tava exagerando porque tudo que ele fez foi ver ela de calcinha. E ao ouvir isso, ela fica tão braba que ativa seu poder querendo torrar o Ikki vivo. Churrasqueira, controle remoto, chama o bombeiro lá. E agora pra desligar essa merda aí, meu? No entanto, ele diz que achou ela tão linda que não conseguiu tirar seus olhos dela, deixando ela toda vermelha de vergonha. A diretora chega ali dizendo que os dois seriam colegas de quarto a partir de agora. A Stella começa a impor várias condições para isso acontecer, como por exemplo, ele parar de respirar e dormir do lado de fora, e a diretora interfere dizendo que os dois deveriam resolver essa rixa do quarto usando suas habilidades. Ela sugere um duelo simulado entre os dois e o Ikki acha uma boa ideia, mesmo ele sendo considerado o mais fraco da escola por ter pouca aptidão com magia e ser rank F. Claro que a Stella se surpreende com essa atitude dele, mas ela sugere outra coisa: quem vencesse poderia mandar quem perdeu fazer o que quisesse. Durante a preparação para a luta, a Stella diz que iria destruí-lo enquanto pensa em coisas profundas. Várias pessoas se reúnem para ver essa batalha simulada e a diretora explica que nessa batalha nenhum deles sofreria dano real por ser simulada. Porém, a energia física deles seria sugada. Eles invocam suas armas e a batalha começa. Mesmo sendo talentosa com magia, a Stella só estava usando sua espada e começa a ficar surpresa em ver que o Ikki estava desviando de absolutamente todos os seus ataques. Ela diz que ele é bom em fugir, mas claro, ele não estava apenas fugindo. Ele fala que as habilidades dela não é apenas talento e sim fruto de muita prática. Ela se impressiona com a leitura dele sobre ela e em seguida ele começa o contra-ataque atacando ela de uma forma que parecia que ele tinha copiado seus golpes. Ele fala que ninguém nunca o ensinou nada, então essa foi a forma que ele encontrou de se igualar em combate. Ela então decide tentar um movimento meio doido para ele não conseguir copiar, mas ele vê uma abertura nesse ataque e a acerta. No entanto, ela não é derrotada e o Ikki pergunta a ela por que ela escolheu uma luta de espada se a sua espada não pode feri-la, e ela responde que queria derrotá-lo só com as suas habilidades de espada, para mostrar para todos que não é só talento que ela tem, é esforço. Mas ela decide parar de brincar e finalmente ativa sua magia de fogo, que chega a quebrar o telhado da arena. Ela o ataca pensando que seria checkmate, mas ele ativa sua habilidade especial e começa a se movimentar muito rápido. Usando sua habilidade, ele consegue derrotá-la, assim finalizando a luta e sendo consagrado como vencedor pela diretora. Claro, todos os alunos ficam muito surpresos com isso e uma mulher misteriosa usando o yukata diz que as partidas de seleção do torneio das 7 estrelas vai ser interessante esse ano. A cena seguinte mostra a Stella na enfermaria dizendo que tinha esquecido como é perder. Ela pergunta como ele estava e a diretora responde que ele usou uma técnica que suga toda a sua energia em troca daquele poder e por isso ele tá muito mais exausto que ela. Ela pergunta como ele pode ser apenas um rank F e a diretora explica que os ranks são baseados em poderes mágicos e não medem a habilidade de esgrima e movimentos físicos, e continua dizendo que não há um sistema que possa avaliar o Ikki. A Stella é contra a escola reprovar ele e a diretora diz que mesmo que ele tenha nascido sem talento para magia, ele nunca desistiu de si mesmo de tentar melhorar, e a Stella faz uma carinha de impressionada. A diretora pergunta por que ela quis vir estudar no exterior e ela responde que é porque não conseguia evoluir em seu país natal por ser sempre tratada como uma prodígio. Então a diretora diz que seria bom ela seguir os passos do Ikki. Após esse diálogo, ela entra no quarto e vê o Ikki dormindo. Ela nota que a camiseta dele estava meio levantada e decide tocar no corpo dele, e o anime revela que ela nunca tocou no corpo de um homem antes. Ele se vira e ela começa a tocar na barriga dele, se
perguntando o que estava fazendo em seguida. Ele, que tinha acordado, pergunta o mesmo, fazendo ela levantar no susto e bater a cabeça na parede. Ele faz um curativo nela e ela pede desculpas por ter julgado ele sem nem conhecê-lo direito. Ele toca no assunto da aposta que eles fizeram do perdedor virar o servo do vencedor, e ela tenta desconversar, mas ele não deixa baixo e fala que pelo jeito ela não mantém a sua palavra, o que irrita ela, que aceita deixar ele fazer o que ele quisesse com ela. Ele dá risada e apenas fala pra ela ser sua colega de quarto. Ela aceita e pede pra ele chamá-lo apenas de Stella, sem usar aquele lance de deixar o nome formal que japonês usa, e ele aceita, a chamando pelo nome, e os dois dão um toquinho pra selar o acordo. O episódio seguinte começa mostrando uma garota e uma narração com a voz dela acontece falando que a pessoa que ela amava estava passando por uma grande dor e os pais dela, no caso dessa garota, não o amavam, e não só isso, mas estavam dispostos a machucá-lo ainda mais, então ela faria algo a respeito. Eu odeio esses diálogos aleatórios só pra tentar criar mistério. Na sequência vemos o Ikki se preparando para uma corrida e a Stella se aproximando dele querendo participar também. Eles têm uma breve conversa e o Ikki revela a ela que sua irmã estaria vindo para essa escola. Ela fica com ciúmes querendo saber se ela era meia irmã, mas ele a tranquiliza dizendo que era irmã de sangue mesmo. Eles vão para a sala de aula e lá a professora revela que todo ano alunos são escolhidos para representarem a escola no torneio das 7 estrelas, mas dessa vez seria diferente. Eles iriam lutar entre si e os 6 melhores seriam escolhidos como representantes da escola. Cada um lutaria contra uma média de 10 alunos, e sabendo disso, o Ikki se pergunta se conseguiria usar sua habilidade Itoshura nessas condições. Do nada, a professora desmaia sangrando e o Ikki age como se isso fosse normal. Na enfermaria, ela explica que derrama 1 litro de sangue por dia para surpresa da Stella, mas não é só isso que surpreende ela, mas também o fato do Ikki só ter entrado na escola graças a essa professora, que responde que foi as habilidades dele que o fizeram ser aceito na academia, apesar do ano anterior ter sido infeliz. Ao saírem dali, a Stella pergunta a ele o que ela quis dizer, e ele responde que no ano anterior ele não foi capaz de ter nenhuma aula, pois não tinha critério para avaliar as habilidades dele. Do nada, uma garota loirinha chega pegando na mão do Ikki e dizendo que era sua fã, querendo uma entrevista com ele, pois era do clube de jornalismo, deixando a Stella com tantos ciúmes que vai embora. Após o Ikki ter se livrado dessa garota, ele encontra a sua irmã por acidente. Ele pede desculpas a ela por não a ter procurado antes, mas ela diz que tudo bem e simplesmente se aproxima e beija ele. Sim, ela beijou o próprio irmão. E ao ser questionada sobre isso pela Stella, ainda age como se fosse algo normal. A Stella tenta impedir e tirá-la de cima dele, e ela ainda reclama dizendo que ela estava tentando atrapalhar a relação super normal entre eles. Ao perguntar quem ela era, a Stella acaba dizendo que era a serva do Ikki e dá a entender que ele a seduziu a dormirem na mesma cama, deixando a irmã dele braba e perguntando a ele se isso era verdade. Ele fala que sim, e a sua irmã saca sua arma mágica para começar uma luta com ela. A Stella faz o mesmo e após trocar uns xingamentos, as duas acabam lutando, sendo repreendidas e forçando a limpar o banheiro como punição pela diretora. Após a punição, elas têm mais uma discussão acalorada que resulta na irmã dele dizendo que a Stella não entende nada sobre a família deles e que o Ikki foi tratado como se nem existisse por sua própria família. A Stella pergunta o que ela quis dizer, mas ela fala que ela não entenderia, pois não sabe nada sobre eles. Ao entrar em seu quarto, a irmã dele, que se chama Shizuko, conhece seu colega de classe, um homem misterioso chamado Alice. A Stella pergunta ao Ikki sobre o que a Shizuko falou mais cedo e ele pergunta a ela se ela conhece o samurai Ryoma. Ela fala que sim, dizendo saber que ele é um samurai lendário. O Ikki revela que ele é como se fosse o seu avô. A família dele sempre criou cavaleiros mágicos incríveis, porém ele não tinha talento nenhum e por isso foi tratado como nada pela sua própria família. Não aguentando essa situação, ele decidiu fugir de casa e quando estava quase indo de base, ele encontrou o Ryoma, que lhe disse várias frases motivacionais que o fizeram seguir em frente. Ele explica que quer se tornar alguém que possa inspirar outra pessoa, mas primeiro ele precisa se tornar forte. Ele continua explicando que ninguém estava disposto a ensiná-lo qualquer coisa, então ele teve que aprender tudo sozinho, e isso lembra a Stella do seu passado, como se ela tivesse feito o mesmo. Parece que ela não é só talento, afinal de contas. Ele continua dizendo que foi aceito nessa escola, mas a família dele pressionou a escola para deixá-lo sem aulas, o impedido de se formar, mas a Stella completa sua frase dizendo que ele não desistiria assim tão facilmente, mesmo que fique com cicatrizes. Os dois têm um momento fofo juntos e a cena seguinte mostra um diálogo entre a Shizuko e o Alice, com a Shizuko dizendo que adorava como o seu irmão era gentil com ela, então ela ficou muito braba quando descobriu que a sua família o tratava muito mal. Ela revela que decidiu dar todo o amor familiar que ele não teve. O Ikki estava relaxando no banho até que do nada a Stella decide entrar e lavar as suas costas. O episódio seguinte começa com o Ikki perguntando a Stella se ela já sabia quem era seu primeiro oponente. Ela responde que sim e ele começa a descrever o lutador, mas ela o
interrompe dizendo que isso não importava tanto e ela usaria essas batalhas como forma de treino para quando encontrasse algum Blazer, que é o nome dos Cavaleiros Mágicos no futuro. Quando eles se formam, eles se tornam Blazers. A Stella queria chamá-lo para um encontro, mas o celular dele toca na hora e ela não consegue terminar de convidá-lo. A mensagem era da Shizuko e eu não faço ideia do que estava escrito porque não traduziram o texto. Tudo dá a entender que a Shizuko convidou ele para um encontro, já que a cena seguinte mostra a Shizuko junto ao Alice se encontrando com o Ikki e mais uma vez as duas ficam se alfinetando. O Ikki pergunta quem era ele e ele, no caso, o Alice, se apresenta. O Ikki estranha o nome dele ser Alice e pergunta se ele é homem. Ele fala que biologicamente sim, mas tem um coração de uma donzela. Tem tanto tesão, dá vontade de dar o c... tem hora, viado. Eles continuam o passeio e do nada a cena troca por um breve momento mostrando um homem invadindo a sala de segurança do shopping que eles estavam. O Ikki mostra eles em uma cafeteria conversando e comendo. Mais uma vez o anime mostra vários homens como se eles estivessem invadindo o shopping que eles estavam. O Ikki e o Alice vão ao banheiro onde conversam um pouco e o Alice manda um papo meio misterioso, mas diz que não é nada quando o Ikki pergunta. De repente ele sente algo e avisa o Ikki. Dois homens mascarados entram no banheiro e um deles começa a atirar no banheiro, mas um deles diz pra ele parar, pois o chefe deles pediu pra pegar os reféns vivos. E ao verem que não tinha ninguém no banheiro, eles vão embora. De repente o Alice e o Ikki saem da parede e o Alice sumona sua arma, revelando ter a habilidade de controlar as sombras e navegar por elas. Ele diz que tá preocupado com a Shizuko e a Stella, então abre um portal pela sombra pra ele e o Ikki atravessarem e irem procurá-las. A cena seguinte mostra que esses criminosos fizeram vários reféns e um dos criminosos, além de bater em uma mulher, ainda ia atirar em seu filho. No entanto, a Stella, que estava ali, defende o garoto com seus poderes e nenhum tiro a acerta, graças à sua habilidade chamada Véu da Imperatriz ou algo do tipo, que impedia ela de receber qualquer dano pelos disparos. De repente, o líder desses criminosos, que é um Blazer, aparece ali também e reconhece a Stella. Ela tenta atacá-lo, mas ele segura seu ataque usando seu poder que absorvia o ataque e faz ele voltar várias vezes mais forte. Ele derruba a Stella com seu ataque e aponta a arma para a cabeça da mulher que o criminoso tentou atacar o filho antes. A Stella tenta impedir, mas o líder dos criminosos diz que se ela quisesse salvá-la, ela deveria pedir perdão a ele sem roupas. Ela começa a tirar suas vestimentas e o Ikki, irritado, tenta partir para cima, mas o Alice o impede, alertando que se ele fosse agora, os criminosos iriam finalizar todos os reféns. O Alice diz para ele confiar na Shizuko, pois ela tinha o melhor controle de magia da escola. Tava fazendo uma barreira mágica nesse momento sem que ninguém percebesse, e é isso que ela faz, levantando uma barreira de água em volta dos reféns, assim isolando eles e permitindo que o Ikki finalmente agisse. O Ikki então pega na sua espada, quer dizer, sumona sua espada, e parte pra cima usando sua habilidade Itoshura e ficando extremamente rápido e desviando de todos os tiros dos criminosos. Ele vê o líder deles e, já sabendo da sua habilidade, começa a fazer um plano rapidamente para derrotá-lo sem deixar que ele absorvesse seu golpe e devolvesse o ataque. Ele consegue arrancar o braço do líder deles, assim o derrotando. Ele até tenta mandar seus homens atacá-lo, mas a Stella já tinha tomado conta deles. O Ikki abraça a Stella, feliz por ela estar bem, e a Shizuko dá roupas para ela se vestir, dizendo que o que ela fez foi admirável, apesar de ter ficado com uma carinha de quem tava com vergonha de falar isso. A Stella também a elogia, dizendo que ela protegeu a todos, porém uma criminosa estava escondida entre os reféns e faz uma refém de refém. Fazer uma refém de refém é complicado, mas é exatamente isso que acontece. Ela diz para todos liberarem o líder dela, senão atiraria na véia, mas de repente uma pessoa misteriosa chama sua arma mágica e acaba tanto com o líder deles quanto com a criminosa. Ele sai de sua invisibilidade e o Alice fica surpreso, dizendo que nem sentiu sua presença antes. O Ikki o reconhece e o chama de Kirihara. Ele pergunta ao Ikki como tá a escola, mostrando que os dois já se conheciam. Do lado de fora do shopping, o Kirihara estava cercado de garotas impressionadas pensando que ele salvou todo mundo, e o Ikki aparece ali para agradecê-lo por ter os ajudado, e o Kirihara começa a zombar dele, irritando a Stella, que chega ali defendendo o Ikki, dizendo que ele é muito forte. Porém o Kirihara pergunta a ela se ele não disse a verdade a ela, que ele, no caso o Ikki, fugiu por medo de ter que enfrentá-lo no campo de batalha. Ele pede ao Ikki para ver seu e-mail e ao olhar, o Ikki vê que seu primeiro adversário no torneio da escola era ele, que representou a escola no torneio das 7 estrelas no ano anterior. Ele vai embora dizendo esperar que o Ikki não fuja dessa vez, e o Ikki apenas o encara com um rosto sério. Quer saber quem vai vencer essa batalha? Então comenta muito para mim saber que vale a pena trazer a parte 2 desse vídeo com mais episódios.